Então, por isso que a gente veio falar de expectativa, tá? Porque a expectativa, fertilidade, na verdade, ela é uma expectativa, né? Antes de começar, eu quero dizer que, olha, as expectativas, elas são boas, as expectativas são importantes, tá? E a fertilidade é uma expectativa. A gente nasce com, muitas vezes, ali criança, né? Eu brinquei muito de boneca, eu acredito que muitas pessoas aqui também fizeram isso. Então, a gente tinha uma expectativa, né, de exercer a maternidade, de exercer a paternidade, e a gente vai construindo isso ao longo do tempo. Obviamente que existem pessoas que não têm esse mesmo desejo, mas, no geral, existe um desejo, né, por parte das pessoas de terem filhos em algum momento da vida. E isso, por si só, já traz uma expectativa. Então, a primeira quebra de expectativa, com certeza, é quando esse casal encontra alguma dificuldade para engravidar. Ele vai se deparar ali com uma situação que é completamente inesperada, completamente não planejada e fora do controle, né? Eu brinco que as minhas pacientes controlam tudo, menos a fertilidade. A gente precisa aí de um componente, né? A gente sabe que, por exemplo, numa reprodução humana, a gente pode alcançar aí 60%, 70% de chance dessa intervenção ter resultado positivo. No entanto, esses outros 30% não estão no nosso controle. São coisas que a gente não vai conseguir modificar, que a gente não vai conseguir modular, e isso muitas vezes nos deixa completamente fora da nossa zona de conforto. Muitas vezes não, sempre. Existia a nossa expectativa, né? Então, para falar do que é uma expectativa boa, né, gente? Começar por aí. A expectativa, ela é um pilar fundamental para o nosso desejo. Afinal, a gente não tem, se a gente não tem uma expectativa de melhora e a gente está doente, a gente simplesmente se entrega, né? Se a gente não tem uma expectativa, por exemplo, de ir bem numa prova, a gente simplesmente não faz, ou faz de qualquer jeito, ou leva uma cola, porque se a prova for retirada, tá tudo bem. Se a gente não tem a expectativa de exercer a nossa profissão, ter um reconhecimento, né? Tanto na questão de ter resultados, quanto também de resultados financeiros, a gente simplesmente desiste daquela profissão porque em algum âmbito ela não está satisfazendo. E se você não tivesse a expectativa de aprender algo bom, você também não teria vindo hoje. Então a expectativa, ela é fundamental para a construção da sociedade, para a construção do eu, para nos identificarmos como indivíduos e também buscarmos o nosso propósito. A expectativa é o que nos faz enfrentar dificuldades, porque é isso que vai fazer com que você imagine que no final, né, de todo esse caminho tortuoso, você vai encontrar aquilo que você veio buscar. Então, isso é um ponto fundamental. Então, a expectativa é fundamental para o indivíduo, tá? Nós, como seres humanos, somos movidos muitas vezes à expectativa. Porém, muitas vezes também, essa expectativa ela pode fugir do controle, tá? E a expectativa é exatamente isso, né, gente? Se tudo acontecer dentro do que eu idealizei, no futuro eu vou chegar no resultado X. Então eu trouxe aqui para vocês essa definição de expectativa que, juntando alguns textos, lendo algumas coisas sobre isso, eu acabei construindo aqui, tá? Então a expectativa é aquilo que se cultiva quando se esquece o que há no entorno. Então, quando a gente não pensa que existem outras influências que podem atrapalhar esse resultado. Fala muito mais de si do que sobre o outro, né? Então, mesmo quando a nossa expectativa é sobre o outro, isso fala muito de quem somos nós, né? Por que a gente espera, por que a gente deseja aqueles resultados? Ela cresce quando nutrida, e raramente a expectativa por si só dá frutos, né? E na ausência desses frutos, ela produz espinhos conhecidos como frustração, que machucam quem está ali cuidando e gerando essas expectativas. Então eu acho que essa definição é muito bacana para a gente pensar no aspecto filosófico do que é essa expectativa, né? Quando é que a expectativa ela passa a ser algo que não é bacana, né? Quando é que essa expectativa ela passa do limite? Acontece nesse momento, quando a expectativa ela é tão além da realidade, todo o espaço que preenchido entre a expectativa e a realidade é preenchido por frustração. E à medida que a gente não consegue alinhar a expectativa e a realidade, isso é muito presente no nosso trabalho, e vocês estão vendo que toda essa teoria a gente vai conseguir aplicar na prática muito em breve, a gente vai ter
essa frustração sendo acolhida. Então, quanto mais eu conseguir entregar realidade para o meu paciente, melhores, mais alinhadas as expectativas vão estar com a realidade. E isso vai gerar muito menos frustração. Isso traz um empoderamento, um entendimento do que está acontecendo. Na fertilidade, a gente tem expectativas altíssimas, né? A gente sabe disso, né? As nossas expectativas são absurdas. Por quê, gente? Porque olha só esses dados que eu vou trazer aqui para vocês. Esses dados são sobre a taxa de fecundidade, ou seja, o número médio de filhos que um casal dentro da população de determinado país, como está separado aqui, ou região, enfim, quantos filhos esse casal está propenso a ter, tá? Então a gente vê aqui que em 1970, a taxa de fecundidade do brasileiro era nada mais, nada menos do que 5,8 filhos por casal. Em 2010, esse número caiu para 1,9. A gente está separando isso em 40 anos, ou seja, é menos de um filho para o casal. Para vocês terem ideia, a taxa de reposição da população seria 2,1 filhos para cada casal. Ou seja, nós somos uma espécie que, do ponto de vista biológico, não está se mantendo, né? Ela vem, caminhando para uma autolimitação, tá? E aí, especialistas especulam, né, que essa taxa em 2020 tenha chegado aí a 1,7 filhos por casal. Ou seja, gente, por que eu tô trazendo esses dados para vocês? Para a gente justamente alinhar as nossas expectativas com a realidade, né? Ter um filho é hoje um evento da vida. É um evento cada vez mais raro. Isso só vai acontecer para a maioria dos casais 1, 2 vezes ao longo da vida inteira. E olha que a gente está cada vez mais longevo, né? A gente está falando aí de pessoas chegando aí, a expectativa de vida do brasileiro chegou acho que 76,6, próximo de 77 anos. E isso considerando dados de 2019, que foi um ano de pandemia, né? Desculpa, 2020, que foi um ano de pandemia. Ou seja, gente, estamos ficando mais longevos e a taxa de fecundidade da população vem caindo. Isso faz com que esse evento da gestação seja algo muito único. É muito a cereja do bolo, né? Quando a gente olha para nossa vida e você pensa assim, nossa, imagine que você durante todos esses anos tenha comemorado somente 2 aniversários. Seriam momentos muito especiais na vida, né? Absolutamente. Então, quando a gente olha nesse retrospecto, a gente vê como é um evento raro a gente poder presenciar a gestação das nossas pacientes.